Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina São José do Rio Preto e chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base. E pelo professor Domingos Marculino Braille. O professor Braille é professor emérito da FAMERP, da Unicamp, um dos grandes pesquisadores na cirurgia cardíaca, na cardiologia. E esse programa chama-se Saúde e Companhia porque você já sabe que nós sempre temos aqui na bancada alguém que vai trazer informações importantes para você cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui ao meu lado Saulo Anzei Gonzalez. Saulo, ele nasceu em São Paulo e veio estudar em Rio Preto. Ele formou-se em 2010. Depois ele fez residência em cirurgia conosco, vamos explicar mais detalhes, fez residência de endoscopia, fez transplante. E hoje ele é um grande médico que atua aqui na rede pública de saúde e vai trazer números interessantes para nós aqui. Mas primeiro, Saulo, eu queria saber o seguinte, você vem de uma família de médico, teu pai é médico, tua mãe é médica? Não, minha mãe ela é do lar, né? Meu pai, inicialmente ele era um vendedor e conforme foi subindo de cargo ele passou a ser um sócio da empresa agora, né? Hoje ele tem uma empresa que trabalha com engenharia de combate a incêndio. E de médico na família mesmo, eu tenho um tio, né? Que é casado com a irmã do meu pai, né? Que foi a referência médica para mim. Mas, assim, dentro da minha casa mesmo, assim, médico não. Esse tio teu mora onde? São Paulo também. Ele mora em São Paulo. Mora em São Paulo, um tio próximo, né? Tem bastante contato, a gente viajava sempre junto, tudo. Foi uma grande influência. Qual é a especialidade dele? Ele trabalha com medicina do trabalho. Com medicina do trabalho. Trabalha. E algum momento você chegou a ter vontade de fazer também medicina do trabalho ou foi uma coisa que logo cedo não fez parte de tua intenção profissional? Não, na verdade, quando eu tinha bastante contato com ele mesmo assim, eu sabia que ele era médico, mas eu não tinha noção do que seria uma especialidade médica, né? Então a gente conversava sobre medicina em geral, algumas doenças, sempre bastante curioso sobre o assunto, mas a partir do momento que eu entrei na faculdade, que eu tive contato com outras especialidades, eu nunca pensei assim, em fazer medicina do trabalho. Nunca foi uma área que foi de minha vontade mesmo. Você conhecia São José do Rio Preto? Você veio para aqui por causa dos estudos? Na verdade eu não conhecia não, né? Minha meta era inicialmente estudar em São Paulo mesmo, não conhecia as cidades do interior, né? Acabei prestando vestibular aqui na FAMERP, em Rio Preto, e passei no vestibular e vim para cá. E me senti muito satisfeito, porque eu adoro a cidade, né? Tive a opção de sair daqui, mas a minha meta é ficar por aqui mesmo, é continuar por aqui e quem sabe até convencer a trazer minha família para cá, caso eles aceitem mais para frente. Interessante, quer dizer, você não conhecia São José do Rio Preto, mas conhecia outra cidade do interior de São Paulo? Mas muito pouco, alguma coisa mais perto de São Paulo, Campinas, algumas cidades assim, quando eu viajei, mas o litoral, né, passeando, mas Rio Preto mesmo eu nunca tinha ouvido falar. Ou seja, você tem 8 anos na cidade? Na verdade eu fiz 6 anos de faculdade aqui, né? Foram mais 2 anos de... Isso, 13 para 14 anos. 13 para 14 anos. 13 para 14 anos. Quando foi que você chegou aqui em Rio Preto? Você não conhecia ninguém, você teve a noção da cidade e todo mundo, quando muda, tem uma fase de adaptação, principalmente quem vem de São Paulo, né? A gente observa bastante, os alunos inicialmente eles querem voltar todo final de semana para casa, depois esse final de semana vai se prolongando e depois ele passa aí de 6 em 6 meses, de ano em ano, acaba se adaptando. O que é que te atraiu mais em Rio Preto, que fez com que você gostasse tanto dessa cidade? Comigo foi exatamente dessa forma, né? No começo eu voltava mais para São Paulo, sentia muita falta da casa dos pais, né? Nunca havia morado longe de casa. Mas com o passar do tempo a gente vai assumindo mais atividades, né, na faculdade e vai ficando mais tempo por aqui. O que me chama a atenção na cidade, eu acredito que seja primeiro a qualidade da medicina, né? Tem potencial para crescer, potencial para fazer muitas coisas assim como tem em São Paulo também. E a qualidade de vida. Eu gosto muito da cidade, me sinto bem aqui, entendeu? Eu me sinto em casa.
Qual foi o maior impacto que você teve quando você chegou em Rio Preto para viver como estudante de medicina? Então, na verdade, como eu descobri que eu passei aqui na faculdade, né? Eu estava em casa no fim de semana e eu estava acompanhando a lista de espera da FAMERP. E quando foi no sábado, 3, 4 horas da manhã, eu resolvi dar uma olhada novamente na lista de espera. E descobri que eu passei. E na segunda já era matrícula. Então, eu não tive muito tempo de pensar assim, no que fazer, a opção. Não, eu tive que arrumar a mala. Eu nem consegui dormir naquela noite. Arrumei a mala e no outro dia já parti para Rio Preto. Quando eu cheguei aqui, que eu fui ter uma noção básica assim, de como seria talvez minha vida aqui, né? Porque eu não havia planejado nada. Eu simplesmente cheguei aqui às 5 horas da manhã, fiz a matrícula. Os meus veteranos da faculdade me avisaram que eu ia morar com tal pessoa, que eu não sabia quem era. Também não sabia escolheram com quem você ia morar? Escolheram para mim. E foram pessoas muito, muito boas na minha vida, me ajudaram bastante, né? Na inserção na faculdade. E eu virei um riopretense de um dia para o outro. Tinha que morar aqui, tinha que resolver todos os meus problemas. Qual foi o impacto mais negativo? Que você, quando você chegou aqui, arreou suas malas, olhou para um lado, olhou para outro. Foi a comida da mamãe e do papai? Eu sinto falta até hoje. Mas o calor, de primeiro, foi o que mais chamou atenção. Bastante calor e foi uma coisa que chamou muita atenção. Fora isso, eu acho que eu me adaptei muito bem. Fiz amizades muito rápido, eu gostava muito de praticar esporte, então já entrei em vários esportes na faculdade. Já logo nos primeiros meses de faculdade já fui assistir algumas cirurgias e assim, me senti muito bem do começo. O calor chamou um pouco a atenção. Onde foi que você foi morar, Saulo? Eu fui morar no bairro São Manuel, que fica do lado do hospital de base, né? Num apartamento ali com mais 2 colegas. E depois eu fui morar sozinho no outro apartamento, lá no bairro São Manuel mesmo. Saulo foi nosso aluno, trabalhou conosco, sempre se destacou pela sua dedicação à medicina, aos pacientes e, acima de tudo, um grande estudioso. No próximo bloco, eu gostaria de saber como é que foi essa mudança, Saulo, de tua especialidade, antes de nós tocarmos na tua atuação hoje, que é importante na rede pública. Você passou por cirurgia, passou pelo transplante, passou pela endoscopia. Conta um pouco disso, mas no próximo bloco. Por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o segundo bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do Dr. Saulo Anzei Gonzalez. O Dr. Saulo foi nosso aluno aqui na Faculdade de Medicina, como eu falei no bloco anterior, sempre foi uma pessoa extremamente dedicada, estudiosa. Eu tenho inúmeras fotos com ex-alunos, ex-residentes, e eu tenho fotos dele até cochilando, dormindo em cima do livro. Saulo, você inicialmente derivou
tua carreira médica para cirurgia. Depois de 4 anos de cirurgia, você desistiu da cirurgia? Na verdade, eu mudei o foco, né? Eu tenho a possibilidade de realizar alguns procedimentos cirúrgicos por endoscopia, né? Mas a vida mesmo de cirurgião, essa vida ela ficou com o passado, né? Quando eu entrei na especialidade cirúrgica, né, inicialmente a gente precisa fazer cirurgia geral para depois escolher uma subespecialidade. Eu entrei de coração, era o que eu gostava realmente, né? Era o que eu queria fazer da minha vida, não tinha a menor dúvida disso. E depois da cirurgia, né, eu fui para uma residência de transplante de fígado. Eu fui totalmente por amor. Por que eu acabei mudando, né, uma opção de trabalho diferente? Na verdade, não foi uma opção por gosto. Uma opção assim, eu gosto mais de realizar outra coisa. Eu gosto de muitas coisas na medicina, né, muitas coisas me satisfazem. Mas a mudança principal foi por uma opção de vida, né? Acompanhei muito tempo, né, o senhor de perto, né, o Dr. Paulo Arroio, o Dr. William, a doutora Rita, e eu percebi que o que existe dentro da equipe de transplante é algo que é diferente do que existe em outras equipes, né? Por exemplo, para trabalhar nessa equipe precisa abrir mão de muitas coisas pessoais, precisa abrir mão de algumas coisas que eu optei por não abrir. Não tem como, né, trabalhar nessa equipe, trabalhar de forma correta, de forma se doar por completo para a equipe, sem abrir mão de um tempo para a família, um tempo para filhos. Não tenho filhos, né, mas programo ter. E foi isso que pesou um pouco para mim, né? Por isso que eu mudei. Poderia fazer outra área cirúrgica? Poderia, né? Existem inúmeras opções. Mas o que eu gostava realmente era o transplante. E eu percebi que era o que eu amo até hoje, mas é uma opção de vida, de ter um pouco mais de horário, ter um tempo mais para os meus futuros filhos, ter um tempo mais para a esposa, para meus pais, né, para os meus avós. Foi isso que pesou bastante na realidade, né? Eu percebi que eu precisaria me doar mais à profissão, né? O que eu admiro muito, né, no senhor, na doutora Rita, no Paulo Arroio, no William. Admiro demais, mas eu acho que falta um pouco de coragem de doar a minha vida para a medicina, né? Eu quis dividir medicina e família. Ô Saulo, eu não sei se você lembra, quando você entrou em minha sala e disse-me uma frase que não sai de minha cabeça até hoje, por que você não ia fazer mais transplante? Você lembra dessa frase? Professor, eu lembro de algumas coisas, porque eu estava nervoso, saí de lá chorando, né, saí meio emocionado. Foi um sonho que eu acabei abandonando. Mas eu lembro, eu falei, professor, eu preciso ter um pouco de tempo para visitar meus avós, ficar com meus pais. Eu gosto de tocar violão, eu tenho pretensão de criar bonsai, eu gosto de origami, eu gosto de muitas coisas. Eu sempre tive interesse por muitas coisas diferentes, né? Até culinária, eu gosto de estudar um pouco de tudo, mas eu lembro a frase, principalmente assim, falando que eu gostaria de ter tempo para fazer um pouco de bonsai, para ficar com família, para, quem sabe, fazer um esporte, uma academia, ter um tempo de ir ao mercado, algumas coisas do tipo que, não que o transplante impeça de fazer tudo isso, né? Mas para participar completamente na equipe e seguir o exemplo de vocês, eu precisaria abrir mão disso por muito tempo, né? Seria um orgulho, mas foi uma opção de vida. Eu lembro que em tudo isso que você falou é correto, mas tem uma frase que foi na minha cabeça e diz assim, olha, eu fui criado jogando futebol com meu pai no final da tarde. E é isso que eu quero para meus filhos, professor Renato, por isso que eu não vou fazer. E eu achei uma decisão muito madura, porque as pessoas não imaginam, nós acabamos de fazer agora esse mês 6 transplantes. As pessoas não imaginam a quantidade de trabalho desumana, podemos dizer, porque nós temos uma equipe muito pequena, né? Claro que a tendência é você aumentar a equipe para que o trabalho fique com tempo livre. Todo mundo precisa de um free time, precisa de um tempo e dizer, hoje eu não vou fazer nada, não é? Você não tem isso no transplante com a equipe pequena, você pode dizer, não vou fazer nada, mas de repente você é obrigado a fazer. Mas eu acho que essa maturidade sua é extremamente importante, porque você sempre foi extremamente dedicado, como aluno, como profissional, responsável,
multicultural, como você falou, você toca música. A música é uma das coisas mais nobres que eu acho que tem na vida. O músico é um profissional que eu mais respeito na vida, porque você faz uma composição, você pode não saber russo, mas vai tocar o coração de pessoas pelo mundo todo, e isso é uma grande terapia. Saulo, você passou pela cirurgia, você passou pela endoscopia, pelo transplante de fígado, e hoje você tem uma função de diretor do Hospital Dia. E nós já temos notícia que você tem dado uma contribuição muito grande, e nós vamos falar sobre essas mudanças no Hospital Dia no próximo bloco. E eu gostaria que você falasse também, já que você colocou aqui, que você continua fazendo cirurgia por endoscopia. O que é que você faz cirurgicamente com endoscópio? Por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estão voltando com o último bloco Saúde e Companhia, na presença do Dr. Saulo Anzei Gonzalez. Dr. Saulo é aquele médico, como nós discutimos aqui, ele formou em medicina, fez 4 anos de cirurgia geral, depois fez 1 ano de transplante, depois fez mais 2 anos de endoscopia, e hoje ele exerce uma função extremamente importante, que é gerir o Hospital Dia da Rede Pública. Como é que está sendo essa experiência, Saulo? Você é tão jovem, já assumiu um cargo desse. Eu comecei, na verdade, como um plantonista da rede, junto com a residência, né? De plantonista fui convidado a ser diretor de uma unidade de emergência, né? Que é a UPA Santo Antônio. E de lá, como eu trabalhava no Hospital Dia, já era um diretor da UPA, né? Que é a unidade de emergência, eu fui convidado para ser diretor do Hospital Dia. O Hospital Dia, na verdade, eu assumi aproximadamente quase 2 meses a diretoria, né? Estou aprendendo muita coisa ainda. A gestão atual me ajuda muito, né? Me ensina bastante coisa, como é que funciona a parte burocrática, como que se consegue o que você planeja ou o que você deseja para o hospital em si. Mas eu estou numa fase de bastante aprendizado, né? Muito bem assessorado. Tá, o que o Saulo está falando, essa gestão pública que tem o professor Aldenes, um grande cirurgião, um grande professor da Faculdade de Medicina e toda a sua equipe, que tem se dedicado a trazer um resultado melhor para os nossos pacientes da rede pública. E o hospital, o que é que mudou esse tempo? Por exemplo, o que é que faz no Hospital Dia? Quais são o atendimento básico, quais são os procedimentos? O que mudou, assim, né? Voltando um pouco mais no tempo, em 2016 foi inaugurado o prédio novo, né? Fica no Complexo Pro Saúde, ali na Avenida Filadélfia Gouveia Neto, né? Isso já é uma grande conquista, né? E outras grandes e extremamente importantes conquistas foi o investimento que está sendo realizado, né? Por exemplo, em números, o primeiro quadrimestre de 2017,
né? Comparando esses números com o primeiro quadrimestre de 2018, praticamente triplicou ou quadruplicou o número de procedimentos, de exames que são realizados lá. E estão sendo cada vez mais implantados novos exames, novos procedimentos, né? Vou dar um exemplo, a endoscopia, que no caso é o meu setor, né, onde eu permaneço bastante tempo lá. Eram ofertadas 250 vagas de exame. Mês, com uma fila de espera de quase 4.000 pacientes no começo do ano de 2017. Né? Enorme. Muito grande. E o mês passado a gente comemorou que a fila foi zerada e nós estamos ofertando 1.000 exames por mês. Né? Isso não é mágica. Zerou a fila de 4.000, saiu de 250 mês para 1.000 exames mês. 1.000 exames mês. Aumentou o número de médicos? Aumentou o número de médicos, né? É o que eu ia dizer, isso não é mágica, né? Aumentou o número de médicos, por exemplo, eram 3 endoscopistas, hoje são 6. Aumentou a quantidade de equipamentos, são equipamentos muito mais modernos, nem se compara com os equipamentos que nós tínhamos no ano passado, quando eu comecei a trabalhar lá. Aumentou o número de funcionários, né? E isso não foi só na endoscopia, foi em todos os setores. E vai continuar aumentando ainda. Então, assim, a gestão está investindo muito, né, no hospital. E a meta é que ele seja capaz de realizar, sem a existência de filas de espera, os exames. Por exemplo, a fila do ecocardiograma, não se realizava ecocardiograma, né, em locais da prefeitura. E tinha uma fila de espera grande também. E hoje já não tem mais fila de espera. O paciente que é atendido no Centro Médico de Especialidade, ele já sai dali com o exame agendado e normalmente em dias ou semanas já vai realizar o exame. A endoscopia, em 3, 4 dias, muitos pacientes estão realizando. O eletrocardiograma, muitos pacientes também, em questão de dias, né? É lógico que existe uma fila de espera para o paciente que é atendido na UBS, que é o postinho de saúde do bairro. Para ele chegar no especialista, né, esse período também está encurtando, por causa do investimento que está sendo realizado no Centro Médico de Especialidades, que é onde os especialistas estão atendendo agora, né, que fica dentro do Shopping Plaza. E a tendência é encurtar esse período do paciente que é atendido no postinho, para ele chegar no especialista. E do especialista, a tendência é ele já sair com o exame agendado em questão de dias, ou no máximo, poucas semanas, ele realizar todos os exames que foram solicitados. Ou seja, está sendo extremamente resolutivo, porque uma coisa é você ir no médico, o médico pediu o exame, o paciente não consegue fazer o exame, não adiantou nada a consulta. Exatamente. Quer dizer, a resolutividade do sistema tem aumentado bastante. Isso. E como é esse paciente que ele é atendido no postinho, quem é que marca na especialidade? Onde é esse centro? Quem decide isso daí, na verdade, é o médico que atendeu o paciente, né? Ele atendeu no consultório, eu preciso, por exemplo, de um gastroenterologista. Ele faz um pedido. Esse pedido, ele vai para o setor administrativo, né, da UBS, e de lá vai ser agendado. E esse paciente vai ser avisado que ele tem uma consulta, tal dia, em tal lugar. A partir do momento que ele passa em consulta com o especialista decide os exames que ele acha importante e solicita. Essa parte, né, essa fase do especialista para a realização do exame, ela está muito rápida, questão de dias, né? E o retorno após o exame também, existe um período, mas é um período curto. Muitas vezes se equipara em algumas especialidades de convênio. Quantas horas o Hospital Dia funciona? O Hospital Dia funciona das 7 da manhã até as 17 horas, 10 horas por dia, segunda a sexta. Até as 17 horas. Realiza também procedimentos cirúrgicos? Realiza procedimentos cirúrgicos, pequenos procedimentos, né, de acordo com o nosso porte, e sem colocar o paciente em risco, né? São procedimentos com anestesia local, pequenos procedimentos, mas são pequenos procedimentos que incluem, por exemplo, câncer de pele, né? Por exemplo, postectomia, que é uma cirurgia para fimose. Postectomia? Postectomia. Inclui alguns pequenos procedimentos estéticos, né? Como algumas lesões de pele pequenas, procedimentos com a cirurgia pediátrica. Ô Saulo, deixa eu te fazer uma pergunta, que nós estamos chegando no final do programa. O Hospital Dia, pelo que você está falando, fez uma revolução com essa nova administração, não é? Está sendo resolutivo, aumentou o número de exames. Não sei se você pode responder isso, você é muito jovem e mostra uma competência muito grande na saúde pública. Você acha que caberia outro Hospital Dia
em Rio Preto, você acha que isso mudaria o perfil? Vamos falar teoricamente, né? Eu acredito que não. Acredito que a gente tem potencial de crescer, né? Mais, potencial de otimizar o serviço. Tá. E acredito que vai dar conta do que precisa. Só organizar como está sendo organizado. Organizar. Porque existem pequenos detalhes que precisam ser otimizados, né? Por exemplo, na endoscopia, se agendavam às vezes 8 pacientes, né? num período de uma manhã. Hoje, eu, por exemplo, eu agendo 17. Entendeu? E não é mágica, é otimizar o serviço, agilizar pequenos detalhes, né? De papéis, de como laudar. Vários aparelhos para esterilizar. Para esterilizar mais rápido. Por exemplo, se eu tiver muitas pinças de biópsia, eu posso fazer vários exames e depois as pinças vão para a esterilização. Se eu tenho poucas, eu não posso. É um pequeno detalhe, mas que muda muita coisa no total. Ô, Saulo, fala pra gente o que é que faz no Hospital Dia? Nós falamos de endoscopia, de ecocardio, o que é que faz mais lá? Endoscopia, né? Ecocardiograma, teste ergométrico, eletrocardiograma, ultrassom, né, de várias partes do corpo, eletroencefalograma, pequena cirurgia delicada, né, o pessoal da dermatologia, pequenas cirurgias, o pessoal da cirurgia plástica e da cirurgia geral, cirurgia urológica, algumas cirurgias pediátricas, né. Agora a gente tem a meta de incluir outros procedimentos. Por exemplo, raio-x, em questão de semanas, vai começar o serviço. A tomografia até o fim do ano, ela já vai estar funcionando. A colonoscopia, que tem uma fila de espera grande. E diferente de como era realizada no passado a colonoscopia, antes era uma colonoscopia diagnóstica, né? Por exemplo, se você tivesse um pólipo, uma lesão, você tinha que fazer uma biópsia, avaliar a biópsia e depois o paciente realizar um outro exame para realizar a ressecção dessa lesão. A gente já está montando o serviço para ser um serviço resolutivo. A gente já vai... em um procedimento só. Um procedimento só. O que for possível de ser feito por colonoscopia, né? Até onde vai o limite do exame, a gente já vai realizar ali mesmo. Com anestesista, por exemplo, não tinha anestesista, a gente tem contratação de anestesistas que estão para chegar. Então, a gente vai otimizar bastante coisa ainda. Ô Saulo, eu espero que você volte aqui mais uma vez para a gente falar mais do Hospital Dia e dizer aqui que é uma honra te receber aqui. Gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Na verdade, a honra é muito mais minha, né, do que o Dr. Renato, pode ter certeza, porque ele, além de um professor meu da cirurgia, foi um professor meu do transplante, onde eu convivia das 7 horas da manhã até as 10 horas da noite, praticamente todos os dias, né? Além de professor, ele é um exemplo. Então, a minha mensagem é essa, professor. Para a população, eu acredito que a gente está fazendo o melhor, né? A gente está buscando tudo que é possível, dentro de algumas limitações, mas nós estamos buscando tudo, tá? Pelo menos no Hospital Dia, eu garanto que todos os pequenos detalhes nós estamos rastreando e tentando resolver. Mas o agradecimento mesmo é meu de estar participando aqui desse programa. Obrigado, Saulo. Obrigado pelas palavras. Dizer que dá parabenizar a administração da saúde da nossa querida Rio Preto, o nome do professor Denis sempre foi um homem resolutivo, com apoio a esses jovens, né, que pensam o sistema como um todo, que é a resolutividade, ou seja, atender melhor a você e a sua família. Obrigado a todos, paz e saúde e até a próxima semana.